Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Você que está chegando agora, se inscreva no canal Rildo Vasconcelos, professor Rildo Vasconcelos, e deixe o seu joinha. Nós estamos aqui hoje para ensinar para vocês o gráfico da função cosseno. Esta é a aula de número 8 de matemática e nós estamos abordando a construção do gráfico de uma função cosseno simples. Então nós temos aqui f de x, nós chamamos de f de x a função em x, onde x é a variável independente e o f de x ou y é a variável dependente, porque ela depende do valor de x. Então temos f de x é igual a cosseno de x. É uma função trigonométrica, nós já vimos a construção do gráfico da função seno, e agora vamos aprender, a construir o gráfico da função mais simples da função cosseno. Então nós temos aqui f de x igual a cosseno de x. X são os ângulos ou os arcos que nós colocamos geralmente em radianos. Temos aqui 0, π sobre 2, π, 3 meios de π e 2π. Ok? E o eixo y, o eixo vertical, nós temos os números reais. Gente, aqui nós temos o ciclo trigonométrico e temos os ângulos que vai ser favoráveis para a gente na construção do ângulo, na construção do gráfico cosseno. Temos aqui os ângulos favoráveis, 0, π sobre 2, π, 3 meios de π e 2π. E por que eu digo que são ângulos favoráveis? Porque ao colocá-los no lugar do x, substituir o lugar do x, vai dar um valor exato aqui, o valor do cosseno. Por isso que nós escolhemos o 0, o π sobre 2, o π, 3 meios de π e 2π, para a função, no caso de seno e cosseno, simples. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Nós vamos fazer a substituição de cada ângulo que está aqui no eixo x na fórmula, no lugar do x, e vamos calcular o seu cosseno. Lembrando que cosseno é a projeção, é a sombra que o ângulo, ao se deslocar sobre o ciclo trigonométrico, projeta no eixo x. É uma sombra projetada aqui embaixo. Só lembrando que aqui é a origem do sistema cartesiano, que é o ponto zero. Tudo que está à direita do zero são números positivos, tudo que está à esquerda são valores negativos. Assim como também no y, acima do zero são valores positivos e abaixo do zero valores negativos. Então vamos começar, gente, a construção. Primeiro pontinho, 0 radiano. Esse pontinho aqui, que equivale a esse aqui. Para o x valendo 0, vamos substituir o 0 no lugar do x. Tá bom? E vamos calcular o seu cosseno. Substitui o 0 no lugar do x e vamos calcular o cosseno de 0. Cosseno de 0 é a sombra que esse pontinho projeta no eixo x. A sombra começa do 0 e vai até a borda da circunferência. Ou seja, o cosseno de 0 é esse raio aqui positivo, ou seja, vale 1. Então, para o x valendo 0, o cosseno de 0 vale mais 1. Ok? Vale toda essa extensão aqui que vale 1. Próximo ângulo, π sobre 2. Que é 90 graus. Vamos substituir o π sobre 2 no lugar do x. Vamos substituir aqui, ó. Vai ficar cosseno de π sobre 2. Vamos lá. π sobre 2. O cosseno desse ângulo aqui é a sombra que esse pontinho projeta no x. Ele vai projetar uma sombra, que é só um pontinho aqui, em cima do zero. Ok, então o cosseno de π sobre 2 vai dar 0. Próximo ângulo. Depois do π sobre 2, vamos usar o π. 0, π sobre 2 e π agora. Vamos substituir o π no lugar do x. Substituo o π no lugar do x. Cosseno de π. Bom, gente, o π está aqui. O cosseno desse ângulo, desse pontinho, é a sombra projetada sobre o eixo x. É esse comprimento do lado esquerdo do zero. É todo esse raio aqui à esquerda do zero. Então, o cosseno de π é menos 1, porque está à esquerda do zero. Então, venha cá e coloca. Cosseno de π é menos 1. E, finalmente, o último ângulo em radianos é o 2π. Vamos substituir 2π no lugar do x. Então, vai ficar cosseno de 2π. Cosseno de 2π, 0, π sobre 2, π,
3 meios de π, uma volta 360 graus ou 2π. O cosseno desse pontinho, que é uma volta, é essa extensão aqui, igual ao cosseno de zero. Ou seja, esse raio vai valer 1. Então, o cosseno de 2π vale mais 1. E o que mais que eu preciso aqui? Bom, acabou, né? É só isso. Então, vamos construir o gráfico, gente. Vamos unir os dois pontos e vamos construir o gráfico. Então, para o x valendo 0, o y, o cosseno de 0, vale 1. Vamos unir o 0 com 1. Para o x valendo 0, o y vale 1. Então, nesse caso, o pontinho fica sobre 1. Próximo, par ordenado. Para o x valendo π sobre 2, o y, né, vai valer 0. Para o x valendo π sobre 2, o y vale 0. Ou seja, nem subo nem desço. O pontinho permanece sobre o eixo x. Está aqui o pontinho. Próximo par ordenado. Para o x valendo π, o y vai valer menos 1. Então, vamos fazer a união. Para o x valendo π, você vai unir o π com o valor menos 1 no y. E aqui você vai ter o pontinho que é chamado ponto de mínimo aqui do gráfico. Para o x valendo π, o y vale menos 1. Está aqui, ó, π e menos 1. Próximo. Para o x valendo 2π, uma volta completa, 360 graus ou 2π, o y, né, vai valer mais 1. Então, venha cá, ó. Para o x valendo... Opa, eu pulei aqui. Do π eu fui para o 2π. Ah, tô esquecendo quem? De colocar o 3 meios de π. Então, vou colocar aqui, tá bom? Então, para o x valendo 2π, o y vai valer 1 positivo. Então, para o x valendo 2π, o y vale 1. Eu vou fazer a união do mais 1 com o 2π. O pontinho está aqui. E eu havia esquecido do 3 meios de π. Ora, eu não havia colocado. Então, vamos colocar aqui, ó. Para o x valendo 3 meios de π, o cosseno de 3 meios de π. 3 meios de π está aqui na circunferência. O cosseno 3 meios de π ou 270 graus é a sombra que esse pontinho vai projetar aqui sobre o eixo x. Ele vai fazer uma sombra que é um próprio ponto sobre o zero. Ora, então, o cosseno de 3 meios de π vai dar 0. Então, vamos unir aqui, ó. Cosseno de 3 meios de π vale 0. Você vai unir o 3 meios de π, que está no eixo x, com o número 0. Então, você nem sobe, nem desce. Então, nem descer, né? Então, o pontinho vai estar sobre o eixo x. Pronto, pessoal. Agora, é só você fazer a união de todos esses pontos aqui. Veja, ao unir esses pontos, você não vai unir com régua, porque não se trata de reta, mas sim de uma curva constante. Então, você vai unir esse ponto com este aqui. Vai passar aqui pelo 3 meios de π. Na verdade, o gráfico continua infinitamente. Vai passar aqui, vai ter sua sequência infinita. Só lembrando que o gráfico do cosseno, o cosseno de x simples, ele começa lá no mais 1, certo? Então, vejamos aqui, ó. Então, nós temos aí o gráfico que começa no mais 1, tem o mais 1 como ponto de máximo e o menos 1 como ponto de mínimo. Tá certo, pessoal? Esse é o gráfico da função cosseno de x. Se alguém perguntar quem vai ser o domínio, domínio são todos reais, porque na verdade esse gráfico ele não tem nem começo e nem fim, né? Nem começo e nem fim. Então, o domínio é o eixo x, é todos reais, números reais. E quem é o conjunto imagem? O conjunto imagem é um intervalo onde o gráfico sombreia, faz sombra sobre o eixo y. Esse conjunto imagem vai do menos 1 até o mais 1. O gráfico, ao subir e descer, ele projeta uma sombra no eixo y, que vai do menos 1 até o mais 1. Então, você vem aqui, coloca o conjunto imagem, vai do menos 1 no y até o ponto mais 1, não ultrapassando esse intervalo. Tá vendo? Não ultrapassa esse intervalo. Moçada, é isso. Essa foi a aula número 8 da construção do gráfico da função cosseno. Tá certo? Se gostou, deixa um joinha aí no canal. Um abraço.